Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Sejam muito bem-vindos ao Mais de Deus hoje, o nosso devocional. Hoje estaremos compartilhando mais uma palavra vinda direta do coração do Pai para o seu e para o meu coração. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam aí com o coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem a te entregar neste dia lindo e abençoado que Ele nos fez. E hoje nós falaremos sobre um tema muito especial, um tema muito conhecido por todos nós, porém muito importante de ser relembrado, de ser reaplicado nas nossas vidas. Falaremos sobre Jesus acalma a tempestade. Nós vemos essa história relatada nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, que apresentam a vida, a história de Cristo Jesus sob o mesmo ponto de vista. Esse relato nos mostra que Jesus tem poder para nos salvar de todas as tempestades repentinas das nossas vidas, nos trazendo paz, tranquilidade e segurança. Nós vamos ver essa história registrada no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O ministério de Jesus estava crescendo em popularidade. Certo dia, após realizar muitos milagres e ensinar muitas pessoas ali na região de Cafarnaum, ele resolveu convocar os seus discípulos para se retirarem para o outro lado do mar da Galileia. Ele fez isso porque muito provavelmente ele queria se afastar da multidão para descansar e ter um momento ali com os seus discípulos depois de um longo dia de trabalho. Então Jesus se despediu do povo, entrou no barco juntamente com seus discípulos e, conforme declara a palavra, muitos outros barcos também o seguiam. De repente foi quando um vento muito forte começou a soprar, a tempestade começou a agitar o mar e as ondas começaram a cobrir o barco. O mar estava tão agitado a ponto de assustar até mesmo pescadores experientes como Pedro, Tiago e João, que conheciam muito bem as águas daquele lugar. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima daquele barco, deixando-o cheio, fazendo com que ele corresse o risco de afundar. Surpreendentemente, enquanto eles estavam atravessando o mar em meio a toda aquela tempestade, Jesus estava na popa do barco dormindo sobre uma almofada. Ou seja, Jesus estava descansando na parte de trás do barco, utilizando para isso um apoio de descanso. E esse é o único trecho da Bíblia que descreve Jesus dormindo em alguma fase da sua vida. Isso para nos mostrar a parte humana de Jesus, para mostrar que Jesus era sujeito humanamente às mesmas coisas que hoje eu e você somos. Outro aspecto importante que a gente precisa considerar é que Jesus dormia, muito provavelmente, porque ele tinha consciência de quem ele era e de qual era a sua missão aqui nesta terra. Muito provavelmente ele conseguiu descansar porque sabia que a sua hora ainda não havia chegado, que ainda não era tempo dele morrer. Queridos, quando sabemos quem somos em Cristo e qual o propósito dele para nós, não tememos em meio às tempestades da nossa vida. E a reação dos discípulos foi a mais surpreendente, porque mediante toda aquela situação, eles se apavoraram. Eles ficaram: mestre, mestre, nós vamos morrer. Mestre, mestre, não importa ao Senhor que pereçamos. Era uma espécie de uma cobrança misturada com uma acusação. Por quê? Porque eles não conheciam Jesus de fato. E essa falta de conhecimento gerou medo e ansiedade no coração deles.
fazendo com que eles ficassem totalmente desesperados mediante aquela situação. E é exatamente isso que acontece conosco. Quando passamos pelas tempestades da nossa vida, temos medo, porque não confiamos no Senhor. E muitas vezes chegamos a questioná-lo. Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Quando isso acontece, é importante nós lembrarmos que Deus está no controle de absolutamente tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois de toda essa agitação, a reação de Jesus foi a melhor. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e imediatamente o mar se acalmou. Querido, Jesus é aquele que nos acompanha em todas as tempestades da nossa história. E por mais que pareça que ele não está vendo, por mais que pareça que ele não está ouvindo, ele está sim, atento a todas as situações que nos cercam. E ele tem uma palavra de ordem ao nosso respeito, para que o vento cesse e o mar se acalme e nós possamos viver a tranquilidade, a paz que ele tem reservado para todos nós. Esse acontecimento também nos mostra a natureza divina do Senhor Jesus, pois ele tinha poder até mesmo sobre os elementos da natureza. Então nós podemos ver que ele era plenamente humano e também plenamente divino. Nós também podemos observar que a tempestade, ela gerou medo no coração dos discípulos. Mas a atitude do Senhor Jesus de repreender o vento e o mar produziu temor no coração deles. O medo, ele vem para nos paralisar diante de alguma situação. Mas o temor é aquele que produz no nosso coração respeito, reverência por algo ou por alguém. Nós vemos aqui que apesar do medo ter assolado o coração dos discípulos, o temor ao Senhor os fez reverenciá-lo, os fez respeitá-lo mediante aquela situação. E é exatamente isso que acontece conosco. Quantas vezes tememos as circunstâncias que nos cercam? Temos medo de pessoas, temos medo de situações, mas, queridos, devemos temer tão somente a Deus. Temos um temor pelo Senhor. Temos reverência por este Deus que está acima de tudo, que está acima de todos, que está acima até mesmo de tudo aquilo que produz medo nos nossos corações. E uma das coisas mais interessantes aqui nessa passagem bíblica foi a pergunta dos discípulos após o milagre. Quando eles questionaram o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta nos faz acreditar que apesar dos discípulos estarem acompanhando Jesus ali em vários e vários milagres, eles ainda não sabiam quem realmente ele era. E por não saberem quem ele realmente era, temeram tanto mediante aquela situação. Então, naquele momento nós vemos que os discípulos não confiaram no Senhor. Queridos, para confiarmos no Senhor, precisamos conhecê-lo. Precisamos saber que Ele é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que faz infinitamente mais do que nós sonhamos, pensamos ou imaginamos, aquele que rege a nossa vida, aquele que rege a nossa história, aquele que está sobre tudo e sobre todos. Se quisermos superar todas as tempestades da nossa vida, inclusive aquelas repentinas que se levantam contra nós, precisamos verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus e convidá-lo para fazer parte da nossa vida. E precisamos saber que Jesus está no barco. Por mais difícil que tudo pareça ser, Ele está no controle de todas as coisas. Interessante é nós sabermos que até hoje há muitas tempestades ali no Mar da Galileia devido a uma série de fatores climáticos, nos levando a entender que não somente os discípulos passaram por aquela adversidade, mas muitas outras pessoas também passaram. É importante nós trazermos isso para os nossos dias atuais. As tempestades, elas sempre existiram e sempre vão existir, tanto na história de outras pessoas quanto na nossa história. Mas como vamos lidar com elas? Vamos lidar com elas como se Jesus não estivesse no barco? Vamos lidar com elas como se Jesus estivesse no barco, mas não estivesse se importando se nós vamos sucumbir ou não? Vamos nos comportar com elas acessando o Mestre, pedindo a Ele uma intervenção divina ao nosso favor?
ou vamos usar a autoridade que Ele nos confiou para estendermos as mãos e, assim como Ele, dizermos a ela: acalma-te, aquieta-te, e no mesmo instante vermos as soluções dos nossos problemas chegando, vermos tudo aquilo que tem afligido a nossa alma se colocando no seu devido lugar, para que nós possamos desfrutar de paz, de tranquilidade, de calmaria neste tempo que Deus tem reservado para nós. Olha, a tempestade pode produzir medo nos nossos corações, mas ela também produz temor ao Senhor. Porque no mesmo tempo em que nós tememos tudo aquilo que está para acontecer, ou tudo aquilo que pode nos acontecer, nós também aprendemos a reverenciar aquele que é dono de todo milagre, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos, aquele que é capaz de transformar todas as situações ao nosso redor para que nós sejamos favorecidos em meio a elas. Saiba que Deus tem grandes milagres para ti e que mesmo que você esteja vivendo em meio a uma grande tempestade, mesmo que você tenha visto o vento bater no seu barco, mesmo que você esteja vendo o mar se agitar e as águas entrarem no seu barco, mesmo que você esteja vivendo situações extremamente difíceis, onde as pessoas ao seu redor digam assim: ele não vai resistir, ela não vai resistir, desta vez ele vai sucumbir, desta vez ela vai sucumbir. O Senhor Jesus está contigo neste barco. E o fato do Senhor Jesus estar não quer dizer que o vento não vai bater, que o mar não vai se agitar, que a água não vai entrar. O fato do Senhor Jesus estar quer dizer que um milagre vai chegar, que um milagre vai acontecer, que um milagre vai se manifestar na sua vida. E todo o vento, toda a tempestade, toda a agitação do mar, toda a água que entrou no seu barco, tão somente servirá de testemunho do grande livramento que Ele te dará aí em meio às águas agitadas do teu mar. Se Deus falou contigo através dessa palavra, eu te peço, compartilhe ela com outras pessoas para que elas também sejam tão abençoadas quanto você está sendo neste tempo. Desde já, agradeço a sua participação aqui conosco e continue com muito mais de Deus neste dia lindo e abençoado que o Senhor nos fez. Deus abençoe.